Fala galera, tudo certo? Bom, semana passada então a gente viu como se faz para linkar os fins de curso, né, aos atuadores no FluidSim. Então agora vamos dar uma olhada vamos refazer aquele exercício, né, para a gente dar uma olhadinha, assim, dar uma revisada. E aí vamos adicionar algumas coisinhas a mais hoje nesses circuitinhos, tá? Bom, começar então pegando os componentes que a gente precisa, né? Compressor, lubrifio. Já vou conectar eles aqui. Vou pegar aqui o cilindro de duplação, a nossa válvula 5.2 e a nossa válvula 3.2. Vou adicionar eles aqui, deixar ele mais ou menos aqui assim. Vou agora então configurar essas válvulas, né? Colocar aqui um botão retorno por mola, colocar aqui os acionamentos de teste e o acionamento pneumático em cada um dos dois lados, né? Então duplo acionamento pneumático. Vou colocar aqui os escapes de alta vazão, né? Na via 5 e na via 3, que são as minhas vias de retorno na válvula grande. Colocar aqui na via 3 um escapezinho pequeno. E aí eu vou duplicar aqui para trocar esse acionamento muscular por um mecânico, né? Por um rolete. E aí a gente tem então todos os componentes que a gente precisa para fazer aquele circuito. Vou fazer as ligações deles aqui. Conecto tudo. Belezinha. Dou uma ajustadinha. Dou um zoom aqui. E aí agora vamos criar o link então entre o nosso cilindro e o nosso fim de curso, né? Primeira coisa, entrando aqui nas configurações do cilindro, eu vou ter então o nome da marcação, né, do fim de curso e a posição onde é que ele vai estar. Então aqui o fim de curso, FC, e ele vai acionar entre 90 e 100. Beleza? Já criamos a reguinha lá, então se eu quiser eu posso puxar ela aqui para frente do cilindro, ó, para ficar mais visível e tal. E aí eu marco essa bolinha do rolete aqui como FC, né, para linkar então aqueles dois componentes. Então aqui simulando, clicando no botão ele avança, chega lá no FC, retorna. Lembrando que se eu vir aqui em Options, Simulation, a gente tem aqui a opção Slow Motion Factor, né? A gente pode botar de 1 para 5, de 1 para 10, como vocês preferirem para reduzir um pouco a velocidade da simulação, né? Então, ó, clico no botão, distende o cilindro, chega lá no FC, aciona essa válvula que manda ele retornar. Então, o desafiozinho era, né, no final da aula, era o de fazer com que ele retornasse, que quando retornasse, né, ele avançasse sozinho, né? Então, a opção mais fácil que a gente tem aqui é colocar então um rolete no lugar daquele botão, criar uma nova marcação aqui, né, um FC1, por exemplo, que vai de 0 a 10, e marcar aquele FC1 nesse rolete aqui, né? Então, colocando ele ali. Reparem que quando eu coloco aqui a marcação FC1, ele ganha automaticamente esse íconezinho aqui, né, essa representação gráfica diferenciada, e a válvula já fica na posição normalmente acionada. Por que isso? Isso aqui é uma representação da haste do cilindro, né? Então é como se essa válvula aqui já estivesse sendo acionada por aquele cilindro. Afinal de contas, qual que é a zona de acionamento de FC1? É entre 0 e 10. E aonde o cilindro está agora? Ele está em 0. Então essa válvula aqui, por estar em 0, quer dizer que ela está acionada, né? Então isso aqui é o que quer dizer essa simbologia, tá? Se eu fizer a simulação, então, ele libera ar automaticamente para o cilindro, né, para a válvula aqui de controle que faz o avanço do cilindro, né? Então ele fica nesse modo intermitente, né? Quando avança, manda retornar. Quando retorna, manda avançar. Bom, a gente pode dar uma incrementadinha aqui, descendo um pouco esses componentes. A gente pode colocar aqui embaixo desse fim de curso 1 uma outra válvula que serve então só para controlar, para limitar o ar que chega no fim de curso, né? Então vou colocar aqui um botão com trava e retorno por mola e vou fazer aqui então as ligações devidas, né? O que isso tem como efeito? Tem como efeito o seguinte: o nosso circuito ele não sai mais acionando,
não é uma boa prática esse tipo de coisa, né? A gente tem que ter um modo de controle para o operador poder definir quando ele quer começar, né? Não é muito legal isso de eu ligar uma chave geral e a minha máquina já sair funcionando. Então aqui eu tenho um modo de controle que limita então o funcionamento dessa máquina, né? Então se eu aperto no botão com trava, ele vai permitir a passagem de ar até o FC1 e quando eu desativo, ele para, tá? Então, bem interessante, bem importante isso para ter uma máquina, digamos assim, um pouco mais funcional, certo? Beleza, galera. Dando sequência então agora no conteúdo que a gente tem para a aula de hoje, tá? Levando esses conceitos que a gente viu aqui em consideração, a gente pode adicionar mais fins de cursos então e mais cilindros nessa brincadeira, né? Para fazer com que eles, quando avancem ou quando retornem, né, acionem outros fins de cursos e interajam entre si, né? Se interajam e acionem outros cilindros. Bom, para a gente então ter uma noçãozinha, né, para dar uma organizada no negócio, existem algumas noções de representações de acionamentos, né? E uma das mais comuns que a gente vai usar é a de que cada cilindro receba uma nomenclatura, né, geralmente uma letra, e a gente pode usar sinais, né, para indicar avanço ou retorno desse cilindro. Vamos exemplificar aqui, daí fica um pouco mais fácil. Digamos que eu queira que o meu circuito seja um circuito onde o meu primeiro cilindro distenda, então A deve avançar, depois o segundo cilindro distenda, B avança, depois o cilindro A, né, que é o primeiro cilindro, retorna, então A menos, e por fim o cilindro B retorna com B menos, tá? Então a gente teria então essa ordem aqui para ele fazer, né, os acionamentos. Como é que isso aqui ficaria então? A gente teria que ter basicamente uma cópia disso aqui tudo, né, aqui para o lado, para conseguir controlar então esses dois cilindros. Vamos organizar esse circuito aqui então. Primeiro, esquecendo um pouco essa parte aqui, né, do modo intermitente, vamos deixar o circuito mais simples. Ele vai fazer isso aqui uma vez e vai parar, tá? Então, olha só. Vai. Tá aqui. Beleza. Copiar isso aqui então tudo, menos isso aqui. Aqui pro lado. Tá aqui. E aí é o seguinte, o primeiro acionamento a gente vai fazer com o botão, tá? Mas todos os demais precisam ser feitos com finais de curso, né? Com roletes. Então vamos deixar roletes aqui em todos eles. Vou começar aqui tirando os nomes deles, né? Deixando todos eles vaziozinhos aqui, né? Posso selecionar esses caras aqui e alinhar eles. E aí, a gente não pode ter os mesmos nomes, né, nos dois cilindros, porque senão ele não sabe qual cilindro vai estar acionando. Então eu preciso ter nomes diferentes para esses caras aqui. Então um novo padrão que a gente pode definir aqui é o seguinte. Eu teria um A inicial, né, um fim de curso A inicial e um fim de curso A final. O A inicial rodaria nos primeiros 10 milímetros e o A final seria nos últimos, né, 10 milímetros. Então de 0 a 100, 95 a... De 0 a 10, 95 a 90 a 100, tá? Beleza. Para o cilindro B, o mesmo padrão. A gente tem o BI e o BF de 0 a 10 e de 90 a 100, tá? Então, olha só. Seguindo esse tipo de padrão aqui, a gente tem então algumas vantagenzinhas, né? Primeiro, o cilindro A tem os dois fins de curso dele, o inicial e o final. O cilindro B tem o inicial e o final dele, tá? Às vezes a gente não vai usar todos os fins de curso, mas isso também não é problema, né? Eu posso simplesmente tirar aquela marcação ali e o circuito não vai ter nenhum tipo de prejuízo, tá? Desde que ele não esteja sendo usado, claro. Beleza, então para executar essa ordem aqui, o botão vai fazer a primeira ação, que é avançar o cilindro A, né? Se eu simular aqui então, ó, ele já distende o cilindro A. Quando ele chega lá na frente, né, ele vai acionar essa marcação AF.
qual que seria a válvula que precisaria estar nesse lugar para fazer com que o segundo cilindro avance? Ora, eu sei que esse aqui é o segundo cilindro, eu sei que essa aqui é a válvula que avança o segundo cilindro. Então essa válvula aqui, ó, precisaria estar naquela posição lá. Por isso, vou colocar o AF aqui nela, né? Beleza? Então agora, simulando, ó, quando eu aperto no botão, ele vai avançar o primeiro cilindro, que aciona o avanço do segundo cilindro. Beleza? Quando chega lá no final, o BF, então, vai precisar fazer o quê? Com que o A retorne. Então eu vou colocar aqui, ó, essa válvula aqui, eu vou nomear ela como BF. Afinal de contas, quando o segundo cilindro avança, aciona o BF. E esse BF precisa fazer com que o cilindro A retorne. Tá? Beleza. Fazendo o A retornar, a gente tem o AI sendo acionado agora. E esse AI é o camarada que eu vou usar para fazer com que o B retorne. Tá? Olha lá, ó, trocando de simbologia, né? Então, olha só, fazendo simulação agora. O botão avança o A, o AF avança o B, o BF retorna o A e o AI retorna o B, certo? Então, bem tranquilo, né? Sempre que um cilindro avança, ele vai acionar aquele F, né? E eu tenho que colocar essa marcação na válvula que vai fazer a próxima ação. Então, no caso aqui, o botão vai avançar o primeiro cilindro, aciona a F, e eu tenho que usar esse F para fazer a próxima ação, que é avançar o cilindro B. Então, sei que essa válvula avança o B, logo ela é o AF. E assim por diante, né? Avançou, bate no BF, uso ele para retornar o A, porque é a próxima ação que está sendo pedida aqui, né? Quando retorna, bate no AI, e é o que eu uso para retornar aqui o cilindro B, né? Porque é a última ação aqui sendo solicitada. Reparem que então eu não usei o BI, e se eu quiser eu posso então tirar o nome dele aqui, não vai ter prejuízo nenhum, né? Porque ele não está sendo utilizado em nenhuma válvula, certo? E o circuito é isso aí, beleza? Então, para vocês exercitarem um pouco agora, vamos adicionar mais um cilindro nessa brincadeira. E eu quero que vocês tentem fazer e me dar um feedback disso aí. Beleza, galera? Valeu então. Qualquer dúvida, me chame no WhatsApp lá ou no Classroom. Beleza? Valeu!